Fala, meu consagrado, estou começando mais um vídeo e nesse vídeo eu vou mostrar a forma que eu utilizo para centralizar meus acessos HTTPS nas aplicações internas. Pode parecer besteira, mas se a gente parar para pensar na quantidade de aplicativos web que nós utilizamos hoje em dia, fica muito mais simples se a gente conseguisse fazer uma gestão centralizada disso tudo. Normalmente, o que acontece? Nós temos os diversos sistemas internos, por exemplo, o sistema de monitoramento, né, que pode ser os APIs, CACT, PRTG, etc. Além do sistema de monitoramento, a gente pode ter um ERP, que eu particularmente sou muito fã do MKOut. Podemos ter aí uma wiki interna. A gente pode ter algum aplicativo específico, né? Então vamos chamar só aqui de app de forma genérica. E a gente pode fazer centralizar todos esses acessos através de um único endereço IP e filtrar por meio do subdomínio DNS. Então a gente teria o monitoramento ponto nome da sua empresa, o RP ponto nome da sua empresa, o wiki ponto nome da sua empresa, e todos eles apontam para um mesmo endereço IP público. Vamos chamar esse daqui de, sei lá, 964, opa, 903 não existe, então 90.12.1. Então, com um único endereço IP, um único ponto de acesso, eu consigo permitir que todas as conexões HTTP cheguem nos seus determinados aplicativos. O que eu preciso fazer para isso funcionar é instalar um proxy reverso, que nesse caso, o padrão de mercado é o Nginx. Então, o Nginx ele vai ter um endereço IP público, né, 168, nesse caso 194.90.12.121, e por meio desse endereço IP ele vai receber todas as diferentes requisições para os subdomínios. Então teria uma requisição aqui para por exemplo, monitoramento.domínio.com.br, e com base nessa requisição ele saberia que ele precisa, na verdade, acessar o monitoramento. Vou deixar aqui em azul para poder diferenciar. E poderia também ter uma outra requisição, só que dessa vez para o rp.domínio.com.br, e com base no subdomínio ele sabe que tem que mandar para RP. Isso é muito útil para você centralizar a gestão de certificados HTTPS, centralizar as regras de controle de acesso, e também no caso que você é um desenvolvedor independente, você consegue também com um único endereço IP público, no caso o endereço IP fixo que seu provedor te fornece, fazer diferentes aplicativos rodarem através dele. Então você acaba não tendo problemas de compartilhamento de porta, porque você pode ter um único endereço IP, sei lá, 3, 4 aplicativos internos, e acaba que você tem que ficar fazendo redirecionamento de porta, sendo que você pode só cadastrar subdomínios diferentes. Então aqui para o cenário, o que a gente tem? Eu deixei pré-configurado 3 máquinas para simularem aplicativos, que no caso são esses servidores aqui que estão respondendo com o hostname do servidor e o nome dele, app01, app02 e app03. E também tenho a máquina que vai servir como que vai centralizar os certificados HTTPS. Então, se eu acessar aqui o app01.felipepadilha.com.br, está apontando aqui para a mesma máquina. O app02 aponta para a mesma máquina também. E o app03 também aponta para a mesma máquina que é do SSL. E a gente vai fazer cada uma dessas requisições chegarem para seus respectivos aplicativos. Só fazendo uma nota antes da gente partir para a configuração, se fosse um ambiente de produção, o que eu faria? Eu teria aqui o host Nginx, no caso virtualizado, e eu teria também um virtual switch. Isso falando para produção, tá? Se você for um desenvolvedor independente, você não precisa se preocupar com isso. Então eu teria aqui um vSwitch, sei lá, vou colocar um nome qualquer aqui, HTTPS. E é através desse vSwitch que eu subiria os aplicativos web. Então, vou chamar isso aqui para simplificar de Web01, Web02 e Web03. E aí lá na configuração desses servidores, sim que eu colocaria o Nginx para subir no IP do barramento desse vSwitch. Porque aí eu limito todo o acesso dessas máquinas somente através do Nginx. E aí também eu teria um outro vSwitch
de gerência. E aí nesse vSwitch de gerência, eu também conectaria essas máquinas, mas na configuração do SSH eu permitiria o acesso somente no bloco de IP que era destinado à gerência. Da mesma forma que o acesso web seria destinado apenas ao bloco de IP que faz essa comunicação aqui interna para ficar bem amarrado aos serviços mesmo. Beleza, com essa nota feita, vamos para a configuração aqui. O que a gente tem? Toda a nossa configuração vai ficar centralizada dentro do host do SSL. Então a gente só vai editar os arquivos dessa máquina que vai servir como acesso externo para apontar que cada subdomínio que a gente tentar fazer acesso precisa ser redirecionado para o IP interno delas. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai acessar a pasta do Nginx de configurações, então cd etc nginx. Aqui dentro, dependendo da sua versão do Nginx, se não for a versão mais recente, você vai ter dois diretórios, sites available e sites enabled. O que é a diferença dos dois? Os sites available são sites que estão disponíveis nesse Nginx, mas não estão ativos. Os sites que têm o acesso ativo vão ficar dentro da pasta enabled. O que é a boa prática recomendada para essa versão aqui do Nginx? Se você estiver utilizando a versão mais recente do Nginx, todas as configurações ficam dentro do diretório conf.d. Mas, normalmente, as instalações estão aqui ainda nessas versões que tem os sites available e enabled. O que nós vamos fazer? Aqui nos sites available, se eu olhar, eu tenho os arquivos brutos. Então aqui que eu vou criar o arquivo de configuração do app01, do app02, do app03. De tal forma que dentro da sua rede você criaria os arquivos do monitoramento, da wiki, do RP, etc. Depois dos arquivos criados aqui nos sites available, o que nós fazemos é criar um link simbólico para ele dentro dos sites enabled, que são os sites que têm a configuração ativa nesse proxy reverso. Então, por partes, vamos criar os arquivos aqui dos apps. Então, nano sites available app01.felipepadilha.com.br. Mas eu tenho que fazer isso com sudo. A configuração que eu vou jogar aqui, ela vai estar disponível no primeiro comentário fixado. Tá a configuração mais simples possível para isso daqui funcionar da forma também mais simples possível. Então não tem configuração de segurança, não tem configuração de página de erro, etc, etc. Isso aí vai ficar por conta de vocês darem uma olhadinha como o Nginx funciona. O que a gente tem que alterar nesse arquivo? O server name, que aqui é o domínio com o subdomínio que a gente vai acessar. Então eu estou fazendo um apontamento para o app01. E eu vou olhar no app01 se é esse o endereço IP mesmo correto dele. Então IP address show pipe grep 192. Então beleza, ele realmente está no 221. Então eu só vou salvar esse arquivo e vou sair. Eu vou criar um link simbólico para ele nos sites enabled, então ln-s. E aqui a gente tem que passar o caminho absoluto. Então /etc nginx sites available app01 origem e qual é o destino /etc nginx sites enabled. Só que a gente faz esse comando com sudo. Agora, se eu der um ls dentro de sites enabled -l para fazer a listagem longa, eu vou ver que eu também tenho um arquivo da Nginx. Antes de eu restartar o serviço para ele ler esse arquivo, se a gente vir aqui no SSL, app01, atualizei, ainda está apontando para a máquina do SSL. Então eu vim aqui, ó, systemctl reload nginx. Só que com sudo, obviamente. O nginx não precisa ser reiniciado, tá? Um reload aqui já vai ser suficiente para ele recarregar os arquivos de configurações e o apontamento funcionar da forma correta. Ou seja, eu tenho que o app01 agora aponta para o app01. Se eu fazer isso daqui com o 02, vou ver que ele ainda aponta para a máquina do SSL. Então vamos criar o arquivo de configuração dele aqui. De forma mais simples, vou vir aqui em sites available e vou fazer um copy desse arquivo do app01. Só que vou chamar ele de app02. Já vou fazer isso também para o app03. E agora eu vou editar esses arquivos. Nano sites available app02. Só que com sudo, que eu estou esquecendo do sudo. Vou mudar aqui o server name. E eu vou colocar o endereço IP do segundo aplicativo. Que é o final 220. Vou criar o link simbólico para ele novamente. Então só vou vir aqui no comando do ln-s.
E eu vou falar que agora é para criar um link simbólico do segundo arquivo, que é o app02. E agora, por fim, sudo systemctl reload nginx. Se olhar aqui as configurações, app02, pronto, agora aponto corretamente para o segundo app. Vou fazer a mesma coisa para o 03, só para mostrar aqui. Então vamos editar o arquivo 03. Server name app03. E ele vai ir para o 219, que é o IP desse terceiro aplicativo. Criamos o link simbólico. E sudo systemctl reload nginx. Perfeito, já temos aí os 3 aplicativos funcionando com HTTP normal por enquanto, né, mas já temos todos os apontamentos sendo feitos da forma correta. Então, com um único endereço IP, eu consegui reutilizar para diversos servidores web baseado no subdomínio. Isso também vai funcionar nos casos que a gente deseja ter HTTPS. Então, o que eu vou fazer? Eu vou instalar aqui o Certbot. Estou utilizando o tutorial que tem aqui no site dele mesmo, então só vou copiar e colar os comandos. E beleza, agora a gente já consegue emitir os certificados SSL de forma centralizada. Então sudo certbot nginx, ele vai pedir um e-mail, então suporte@felipepadilha.com.br. Vou aceitar os termos. Não quero receber e-mails e ele já identificou, ó, tem os 3 aplicativos rodando nesse nginx. Então vamos emitir o certificado para o primeiro. Só um detalhe, tá? Esse certificado HTTPS que vai estar rodando nesse nginx, ele não vai ser... Ou melhor, o HTTPS ocorre até o nginx. Deixa eu dar nos Ctrl Z aqui. Ou seja, até aqui a gente vai ter comunicação criptografada. Do nginx pro aplicativo, a comunicação não tem mais criptografia, então vai ser HTTP normal. Esse é um detalhe importante. Vocês podem emitir um certificado autoassinado para colocar aqui dentro e fazer o nginx acessar ele para ter criptografia de ponta a ponta. Tá? Mas o que eu gosto de fazer é aquele método de isolar por vSwitch, que também não tem problema. Mas o ideal é colocar HTTPS de fim a fim, mas aqui já ajuda bastante. Beleza, emitiu o certificado. Se eu olhar aqui o app01 agora, eu percebo que essa máquina continua sem HTTPS, mas se olhar o app01, eu já tenho o certificado HTTPS em funcionamento. Ó. Conexão segura, certificado é válido. Então, eu só repetiria o processo para emitir os outros certificados também. Então, espero que vocês tenham curtido essa aula e bora para a próxima. Valeu!